Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz sempre às segundas-feiras um tema para o seu debate, para a sua compreensão e para o seu esclarecimento. Nesta segunda-feira, vamos tratar hoje de câncer de pele, né? Uma situação que traz sempre uma preocupação e justamente formas de prevenção, tratamento que pode ser feito com relação ao câncer de pele que afeta um número muito grande de pessoas no mundo todo. São Paulo recebeu recentemente o maior congresso de câncer de pele da América Latina e também nós temos novidades a esse respeito. Está conosco aqui na nossa live, vamos conversar daqui a pouquinho com ele, com o cirurgião oncologista e presidente do Congresso pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, doutor João Pedreira do Prá Neto, que está aqui no nosso aplicativo pela BCC Television, e já nós vamos iniciar esse bate-papo com ele. Então, fique ligado, fique ligada e nos acompanhe aqui no Radar Paulista na TV. Lembrando que nós vamos ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, né? No Rádio AM de São Paulo, também nos 810 da Baixada Santista, no site www.radiotrianon.com.br, também nos aplicativos de rádio TuneIn e radios.net, assim também como pelas redes sociais facebook.com/Renato Radar ou Instagram no @Renato_Albuquerque 1. Nós levamos todos os dias informações, prestação de serviços, utilidade pública, entrevistas e a sua participação, a participação dos nossos ouvintes, internautas e também telespectadores. Tá certo? Também o Radar Paulista na TV tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer, obtendo mais informações no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo, mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, também tudo junto no Facebook. E a nossa equipe aqui também, a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo institucional, sua propaganda, seu comercial, seu programa também aqui dentro da nossa grade da BCC Television. É só conversar com a nossa equipe super profissional aí, com a Luciana, com o Verão, né, com o Márcio, com a Betânia e com o Bernardo, né? Todos aí apostos para lhe atender da melhor maneira, tá certo? Mais informações você obtém também no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dados os nossos recados, vamos então trazer o nosso convidado, o nosso entrevistado desta segunda-feira, né? Como eu disse anteriormente, doutor João Pedreira do Prá Neto, que é cirurgião oncologista e também presidente do Congresso Brasileiro de Câncer de Pele, realizado em São Paulo. E nós vamos conversar e vamos falar também sobre o câncer de pele. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. É uma honra, é uma satisfação contar com a sua presença aqui, doutor João do Prá. Obrigado, Renato. É um prazer também poder estar aqui. E o que eu puder ajudar será um prazer, uma honra. Com certeza irá nos ajudar a entender melhor do que se trata, né, o câncer de pele e todas as suas nuances. E eu, justamente, né, para a gente iniciar esse bate-papo, para que as pessoas também entendam melhor sobre o assunto, eu pergunto ao senhor, o que é, afinal, o câncer de pele? Tem vários tipos, mas os principais é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que são tumores que a pessoa vê na pele e que formam feridas. Feridas que não cicatrizam há mais de um mês, elas devem ser vistas por alguém, porque pode já ser esse tumor basocelular, que é o mais frequente que existe no mundo. No Brasil, a gente tem ao redor de 170 mil casos, é o mais frequente do Brasil também. E ele dificilmente mata, esses dois primeiros, mas ele pode levar a problemas sérios, não são só estéticos, porque você ficar sem um nariz, sem uma orelha, é uma coisa muito ruim, né?
mas para morrer disso precisa fazer força. E o segundo passo é o melanoma, é o terceiro mais comum, e esse sim já com capacidade de dar metástase, espalhar, e esse ele aparece como uma pinta que vai mudando, uma pinta que vai crescendo, vai tendo várias cores, eventualmente sangra, e isso precisa ser visto, porque quanto antes faz o diagnóstico, a probabilidade de cura é muito alta. Já se você deixa ele aprofundar, aí já a probabilidade de metástase aumenta bastante. E como são causados esses tipos de câncer de pele, doutor? Normalmente a pessoa já tem uma predisposição genética, uma maior exposição ao sol, como também há aí algumas características nesse aspecto. Enfim, quais seriam aí as condições para o desenvolvimento dessas doenças? A predisposição genética ela existe, ela é 10% dos casos. O resto é basicamente sol mesmo. Então, existem pessoas que têm muitas pintas e que têm uma probabilidade bem maior de ter. Tem pessoas que na família já tiveram vários casos de melanoma. Mas o sol é o principal vilão disso, principalmente aquele sol, como diz a propaganda de álcool, né? Beba com moderação. O sol sem moderação é terrível. O sol também, às vezes, em pequena quantidade, para quem tem uma suscetibilidade maior, é ruim. Mas, principalmente, aquela pessoa que vai na praia, fica vermelha, forma bolha, branquinho, essa pessoa tem uma probabilidade muito maior de ter tumor. E existem outras causas menos frequentes, mas, por exemplo, o HPV é uma causa de carcinoma espinocelular, que pode dar nas unhas, pode dar nas regiões genitais, até na área da face, existem alguns casos. Então, o vírus HPV também é um dos vilões. Uhum. O senhor disse do sol, né? E claro que, como o senhor disse, também tem benefícios do sol. Da mesma forma que tem também malefícios e pode levar, inclusive, a essas doenças. Quais seriam, aí de acordo com toda a sua experiência e vivência no assunto, se é que tem os melhores horários para as pessoas que vão para a praia, ou mesmo que estão no campo e gostam de tomar aquele solzinho pela manhã, isso pode ser feito a partir do meio-dia ou durante o horário do almoço, a coisa é mais complicada. O que o senhor diria a esse respeito? Então, tem alguns mitos aí que é importante falar. O sol, obviamente, ele tem seu benefício. Se não fosse o sol, a gente não estaria aqui, né? Não teria toda a produção agrícola que a gente tem, o Brasil com essa área imensa agrícola. E o sol traz alegria, é muito gostoso ir à praia e ver todo mundo alegre, aproveitando. Isso não tem um valor que a gente possa medir, mas todo mundo conhece. Já o que todo mundo usa, que é a produção de vitamina D como uma grande razão para você tomar sol, é importante desmistificar um pouco isso. Aquele sol que todo mundo diz saudável, das 8 às 10 da manhã, depois das 4 da tarde, esse sol que é dito como saudável, ele não produz vitamina D. Então, você ficar 1 hora ali tomando solzinho às 8 da manhã, aquilo não produz vitamina D nenhuma. Se você gosta de fazer, eu respeito, mas não vai te ajudar em vitamina D. Para produzir, precisa ser o sol ruim, precisa ser o sol do meio-dia, 1 hora. E também não é ficar, como se fazia na época da pandemia, alguns ainda fazem, ficar ali 1 hora tomando sol, meio-dia, que também não é isso, que você, com 10 minutos de sol, 2, 3 vezes por semana, num país como o nosso, você já tem vitamina D de sobra. Então eu dividiria em pessoas que têm suscetibilidade, os branquinhos, os muitas pintas, já tiveram tumor, essas pessoas não devem tomar sol. Elas devem ir à praia com protetor, elas devem tomar vitamina D por boca, que substitui perfeitamente a vitamina D do sol. Agora, se a pessoa não tem dinheiro para comprar vitamina D, 10 minutos, 3 vezes por semana não mata ninguém, não é isso que vai causar tumor. Não precisa ficar muito tempo. E não ficar exposto das 8 às 10 para ganhar vitamina D, que você não vai conseguir isso. E das 8 às 10, depois das 4, tem UVA. O UVA, ele é o que bronzeia.
e não é o que deixa vermelho. Então, pessoas que têm suscetibilidade para câncer, por exemplo, têm uma alta incidência de melanoma, já tiveram na família, esse UVA vai fazer mal. Então, esse sol não é saudável para quem já teve câncer. E o UVB, ali das 10 da manhã até as 4 da tarde, ele tem UVB e tem UVA. Então, ele é tudo de ruim para quem tem alguma suscetibilidade. Então, eu acho que a pessoa não deve fugir do sol, não deve ficar igual vampiro, deve ir à praia, deve aproveitar a piscina, mas com moderação, ou seja, com protetor, com um chapéu, com uma camiseta, vai fazer sua caminhada. Eu acho que você não deve se privar dessas coisas boas. Mas para quem tem tumor, precisa um cuidado em excesso. E para quem não tem também, sol em grande quantidade não é bom de maneira alguma. Aliás, importantíssima aí a sua desmistificação dessa questão do sol. Eu mesmo também achei que o sol do meio-dia, por exemplo, seria extremamente maléfico apenas, e não traria essa condição mais favorável, como o senhor disse, mesmo que por pouco tempo, né, favorece aí para que a pessoa tenha a também chamada vitamina D, né, doutor? Isso é fundamental. E aí aproveito para perguntar também para o senhor, qual é o fator, no caso da proteção desses protetores solares, quais são os mais indicados, na sua opinião? Então, eu não sei se você sabe, se os telespectadores sabem, o que significa esse número aí, né? Fator 30, fator 50, fator 100. Vamos supor, para facilitar a conta, fator 5. Se eu, para ficar vermelho, se eu sair no sol meio-dia, e se eu demorar 10 minutos para ficar vermelho, se eu uso um fator 5, eu vou demorar 50 minutos para ficar vermelho. Então, é o quantas vezes você aumenta o tempo para ficar vermelho, né? Isso foi medido em várias maneiras, mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que pode ficar no sol o dia inteiro e não fica vermelho. Não estou dizendo que faz bem, mas não vai ficar vermelho. Então, o que a gente acredita é que se você usar um fator 30, fator 15 seria o suficiente. Mas se usar um fator 30, você não vai precisar reaplicar tantas vezes. O fator 15, de 2 em 2 horas, já seria o suficiente. Mas vamos supor que você esqueça, vamos supor que você tenha uma suscetibilidade maior, que você sue muito e perca um pouco dessa proteção. Por isso a gente recomenda pelo menos 30, de uma maneira geral. A pessoa que já teve tumor, que tem uma suscetibilidade bem maior, essa sim eu acho que deveria usar um fator 50, 100. Isso vai aumentar o tempo que você pode ficar sem ficar vermelho. Ah, ok. Muito bom. Então, ficam aí essas dicas, né, também fundamentais para quem, independente, né, se é no verão, porque tem essa diferença também, doutor, ou não? O sol do verão, é claro, acredito que seja mais forte, mas um sol do meio-dia no verão e um sol do meio-dia no inverno, nós estamos tendo um inverno, por exemplo, em São Paulo, com muito sol. É a mesma característica ou não? Então, não é a mesma característica. O sol do verão, ele vem reto, né? Então, ele tem uma incidência muito importante. Quando você vai caindo o sol, no inverno o sol vem bem de lado, ele tem que atravessar todo aquele ar para poder chegar na superfície. Então, ele vai perdendo força. O UVA, ele penetra muito fácil, ele atravessa tudo. Por isso que das 8 da manhã ou das 6 da manhã, dependendo de onde o sol nasce, até as 6 da tarde, tem UVA de monte por aí, né? Já o UVB, ele vai perdendo a sua força à medida que ele vai entrando. Então, por isso que no inverno tem menos UVB, né? E no verão, ele fica mais reto, ele tem que atravessar menos a atmosfera para chegar aqui. Então, ele é mais forte, e sim. O que eu ia falar é dos protetores de UVA e UVB. Antigamente, existiam aqueles bronzeadores, né? Até existe em alguns países, mas no Brasil, que eu saiba, não tem mais. Bronzeador, o que era? Era aquele protetor que bloqueava o fator UVB e deixava o UVA entrar, porque se acreditava que o UVA era bom para a saúde. Ele deixava você moreninho e não deixava vermelho. Então, isso também foi influenciado por essas câmeras de bronzeamento, que começaram a dizer que a câmera de bronzeamento era boa para a saúde, porque deixava você moreninho, bronzeado, e não não dava tumor. Depois, com o tempo, se mostrou que a câmera de bronzeamento, que o UVA aumenta a incidência assim, de melanoma. Então, não é benéfico assim. Mas os protetores no Brasil, todos têm UVA e UVB. O UVA, ele não tem medida.
não tem esse 100, 50, isso é para o UVB. O UVA não tem. Então tem que estar olhando ali se está escrito proteção UVA ou UVB. Mas basicamente no Brasil não tem isso. Se você vai em outros lugares, no México, eu sei que tem, ainda se vende esses bronzeadores que permitiriam o UVA entrar e que também causam câncer. Bom, pelo que o senhor está falando bastante em UVA e UVB, e para a gente apenas deixar bem definido, né? O UVA, pelo que eu estou entendendo, seria mais maléfico do que o UVB, ou o contrário, enfim. Se o senhor puder dar essa explanação também para a gente, é muito bom, para não confundir aqui a cabeça dos nossos ouvintes também. Sim. Isso é bem legal, essa explicação aí, porque isso é bem prático, né? Para quem gosta de ficar bronzeadinho, quem gosta de ir na praia. O UVA, ele bronzeia. Né? O UVA não deixa você vermelho. Então, essas câmaras de bronzeamento têm só UVA. Então, não deixa você vermelho, se ela estiver bem regulada, claro. Às vezes a gente já viu aí várias cenas de acidentes com isso. Mas, de uma maneira geral, ela não deixaria você vermelho e deixaria bronzeado. Infelizmente, ela produz tumor sim. Se acreditava no passado que não, mas hoje se sabe que ela produz tumor sim. Tanto é que você fazer uma vez na vida uma câmara de bronzeamento aumenta a sua chance de ter um melanoma em 50%. Eu acho que tem alguns vieses aí que a gente fala, alguns erros aí nessa estatística, porque quem vai fazer bronzeamento artificial não é o morenaço, é aquela loirinho, aquela loirinha que não pegam cor fácil. Então, antes de ir para a praia, vão lá, vai entrar o verão, então eu vou me bronzear. Então, são pessoas que já são mais suscetíveis mesmo a ter melanoma. E aí, é claro que tem influência, sim, esse aumento, mas a incidência de melanoma na população é baixa. Então, aumentar em 50% a sua incidência de melanoma é ruim, mas é dobrar uma incidência que já é baixa. Então, não é nada assim estratosférico, mas eu realmente não recomendo bronzeamento artificial, principalmente quem vai fazer isso são as pessoas que são suscetíveis a melanoma, que são os branquinhos, seja morenos ou loiros ou ruivos, mas que não pegam cor fácil. O UVB, ele queima. É aquela, quando você fica com bolha, quando você fica vermelhão, é porque você exagerou no UVB, que é esse raio que é mais frequente das 10 às 16 horas. Esse aí não tem benefício nenhum, só faz mal, não é ele que bronzeia, ele causa vaso celular, ele também causa melanoma. Então o UVB tem tudo de ruim. O UVA, ele é mais propenso a dar melanoma. Então por isso que se diz que é mais saudável tomar sol das 8 às 10, das 16 às 18. Não é mais saudável, mas esse sol não é tão ruim quanto o sol das 10 às 16, porque aí tem tudo de ruim, o UVA e o UVB. Entendi. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui e eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, Dr. João Duprat, com relação ao diagnóstico do câncer de pele, que certamente nossos ouvintes, internautas e telespectadores também tenho certeza que gostariam de saber como funciona este diagnóstico, mas eu peço aí a sua atenção, você que está nos acompanhando, para ficar ligado, para ficar ligada, que a gente já volta rapidinho, em um breve intervalo, e nós continuaremos com o Radar Paulista na TV. Até já!
Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, nesta segunda-feira, falando sobre o câncer de pele, tratamento, prevenção, como é possível, né, as pessoas se protegerem dos males do sol, mas também, né, como o doutor João comentou, os benefícios também, há muitos benefícios quando as pessoas tomam sol. E eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior, né, com relação ao diagnóstico, doutor João. Como é feito este diagnóstico quando há uma propensão ou quando há aí uma característica de um possível câncer de pele? Então, o diagnóstico é uma coisa muito interessante que eu costumo repetir, que diferente de outros tumores, o melanoma, a base celular, a espinho celular, estão visíveis, né? Eu não preciso de uma ressonância, de um PET scan, de um ultrassom para fazer o diagnóstico. Claro que em algumas situações a gente usa isso, mas o que a gente quer é um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai ser bom para o paciente, vai ser bom para a companhia de saúde, porque ela vai gastar pouco, basicamente retirou, ficou curado. Já se você deixa aprofundar, aí tem risco de metástase, cirurgias maiores. Então, a grande vantagem é que está ali visível. Então, qualquer dermato, qualquer cirurgião, qualquer plástico, pode olhar e já fazer esse diagnóstico com uma boa suspeita a olho nu. A gente sabe que o vaso celular, como eu falei, é uma ferida que dura mais do que um mês e não cicatrizou, é melhor ver. A gente sabe, como médico, que tem algumas características, quando ela brilha um pouco, quando ela tem uns vasinhos pequenininhos, é um sinal de que isso é um vaso celular. Sangrou, é bem provável que seja também um tumor, mesmo que raspou a toalha. Eu raspei a toalha, só por causa disso sangrou? Não, mas normalmente quando a gente raspa a toalha não sangra. Ou se sangrou ali, provavelmente é porque é um tumorzinho. E o melanoma, ele não é sempre assim, mas de uma maneira geral é uma pinta que vai crescendo e tem aquelas características que a gente chama de ABCDE. O A, porque é uma pinta assimétrica, então ela não é uma pinta redondinha, é uma pinta que está crescendo mais para um lado, então ela é assimétrica. O B, de borda, ele não é redondinho, com a borda bonitinha, como se fosse uma gota que caiu. Ele tem uma borda toda irregular, isso é ruim. O C, de cor, quando ele tem uma cor só, ele é monótono, quando a gente diz um marronzinho claro, isso é mais tranquilo. Agora, quando ele tem preto, quando ele tem marrom claro, marrom escuro, vermelho, branco, cinza, isso não faz bem para a saúde, precisa tirar. O D de diâmetro, quando a pinta tem mais de 5 milímetros, é importante. Quando ela tem menos que isso, a gente fica mais tranquilo. E o E de evolução, aquela pinta que está mudando, precisa ser vista. Às vezes a gente tem uma foto nossa, que a gente tem uma pinta aqui, aí eu comparo outra foto, nossa, essa pinta cresceu, isso é importante. Claro que tem muitas doenças benignas, muitas manchas benignas que não são melanoma. Então, se um médico vê, mas de uma maneira geral, se a pinta está evoluindo, se ela está crescendo, isso não é bom. Salvo na infância. Pintas crescem dos 4, 5 anos até os 30 anos, 27, 30 anos, elas tendem a crescer, mas crescem de uma maneira por igual. E nessa aí, realmente, um médico é bom ver se a pessoa tem muita pinta, porque o melanoma pode pegar pacientes bastante jovens, ao redor dos seus 18 a 20 anos. Tá. E dentro dessas características que o senhor passou, há alguma outra que, por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando, né? De repente, o senhor falou de sangramento, por exemplo. Acho que é uma característica importante, né? O sangramento, a coceira, às vezes a possibilidade de uma febre, há essa característica também? Ou é realmente uma questão mais visual do ponto de vista do médico e não do paciente que talvez possa sentir mais cansaço, como eu disse, febre e o sangramento constante? Quais seriam essas medidas para que o paciente pudesse também ter essa possibilidade de enxergar em si próprio uma questão que chamaria a atenção dele? Perfeito. Pelo jeito, você estudou para fazer essas perguntas, hein, Renato? Você sabe as perguntas perfeitas que tem que fazer. O que eu esqueço, ela pergunta, tá ótimo. Então, além do sangramento, a coceira, o prurido, ele é relatado como um fator importante. O prurido eu não gosto tanto, porque tem tanta pintinha benigna que dá coceira, né? Que se você for se ater a isso, vai ser um sinal de alarme
exagerado. Mas, realmente, melanomas podem coçar e devem ser vistos, né? Sobre febre, aí não. Quando o melanoma ele tem uma característica diferente de tumores, por exemplo, do aparelho digestivo, que deixa a pessoa muito ruim, ela pode ficar emagrecendo muito, ela vai dando a caquexia, né, que é aquela cara da pessoa que está com câncer, que a gente percebe nitidamente. Isso, para melanoma, eu não sei se felizmente ou infelizmente não acontece. Então, a pessoa às vezes tem até um tumor bastante avançado e continua muito bem. Então, ele acha que aquilo não é importante. E às vezes você vai fazer uma tomografia, no caso de um melanoma avançado, e você acha um monte de metástase e a pessoa está bem. E isso é importante no tratamento, porque essas evoluções, esses tumores mais graves, tiveram evoluções muito importantes nos últimos 5 anos. Um paciente com um tumor desse ano passado, se fazia quimioterapia com pouquíssima esperança que se tivesse alguma melhora, e hoje existem as imunoterapias. A imunoterapia foi uma revolução na medicina, não só no melanoma, mas começou no melanoma, até foi um prêmio Nobel que teve faz uns 4 anos, porque é uma maneira completamente diferente de ver os tumores de uma maneira geral. Infelizmente, a quimioterapia ainda é muito necessária para alguns tipos de tumor, mas a quimioterapia, quando você dá, você mata um pouquinho o paciente para matar um pouco mais o tumor. Mas o mesmo mecanismo que usa para matar o tumor é o mesmo mecanismo que faz mal para o doente. Então, eu acho que isso é importante, essa frase é pesada, mas mostra bem, que para matar o tumor você mata um pouquinho a pessoa. Então, ela vai se acabando. A imunoterapia, não, ela aumenta demais a sua imunidade. Tem problemas isso, claro, a nossa imunidade deveria ser estabilizada, então quando você exagera a sua imunidade, você começa a ter coceira, você começa a ter alguns sintomas, mas não se compara à quimioterapia. A pessoa pode correr maratona, ela tem vida normal, continua trabalhando e continua ótimo, e os tumores diminuindo, né? Só tem pacientes que o efeito colateral basicamente é a picadinha da agulha a cada 3 semanas. Fora isso, não tem nada. Tem alguns problemas? Tem. Agora, o principal problema dessas terapias é que, infelizmente, elas são muito caras. E os sistemas de saúde suplementar, que a gente diz, os convênios, eles, por lei, por bula, eles têm que cobrir e têm coberto, sim. O que aumentou demais o custo da medicina. Essas drogas são caríssimas. Para o Sistema Único de Saúde é muito difícil você conseguir receber isso. E isso está sendo visto, mas é muito dinheiro para cuidar disso, né? Então eu entendo a dificuldade. Teoricamente, alguns imunoterápicos já estão aprovados no SUS, mas precisa da regulamentação, e essa regulamentação é muito lenta, e nós não estamos tão esperançosos assim de que rapidamente terá isso. Então é uma diferença muito grande entre o SUS, o privado e o público nesse ponto. Infelizmente, é muito grande esse disparate. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, porque assim, o senhor me levantou aqui um questionamento quando o senhor diz que na quimioterapia mata-se a doença, mas também mata-se um pouco o paciente. Mas esse vamos dizer, percentual morto do paciente, ele é recuperado depois? Porque acredito que muita gente esteja ouvindo, tem familiar que fez quimioterapia ou que está fazendo. Acho que essa resposta também é muito importante. É bom você perguntar isso para deixar bem claro. Eu sou a favor da quimioterapia, claro, para os tumores que precisam dela. E isso, quem tem algum familiar vê nitidamente isso, né? Cada vez que a pessoa toma uma quimioterapia, ela dá uma caída, depois ela recupera. É claro que o tumor sofre mais, e é claro que a quimioterapia cura muita gente, cura bastante. Mas, de uma maneira geral, a quimioterapia age quando a célula está se dividindo. Então, o tumor, ele se divide demais. Ele é uma célula que perdeu o controle. Então, ele continua crescendo, crescendo, crescendo. Por exemplo, a barriga da gente. A barriga da gente cresce à medida que a gente come. Mas ela, se você não comer, ela para de crescer, né? Quando você tem um tumor, por exemplo, benigno de gordura, a gordura vai crescendo independente de você comer. Então, o tumor é isso, é uma célula que vai se multiplicando, mais do que as suas células que estão devagar, estão ali só sobrevivendo.
Então, ela, claro que ela vai, na hora que ela está se dividindo, a quimioterapia vai lá e mata aquela célula. Então, é claro que o tumor vai sofrer muito mais do que o paciente. Mas, por exemplo, cabelo. Cabelo é uma coisa que cresce sempre. Está sempre crescendo. Graças a Deus, para mim, ele continua crescendo bem. Mas essas células que Tem gente crescem... que não cresce. Tem gente que o cabelo não cresce. Tem gente que não acusa esse golpe na quimioterapia. Mas É essas verdade. células que crescem muito, vai agir ali. Por isso que a pessoa fica careca, né? Aham. O nosso revestimento do estômago, da boca, também está renovando. A cada 7 dias renova esse revestimento todo. Então a quimioterapia vai agir ali. Essa é uma das causas que as pessoas vomitam muito na quimioterapia, porque não está se renovando adequadamente o seu revestimento do estômago, do intestino, da boca. Tem gente que faz feridinhas na boca. Então as células que se multiplicam muito sofrem. Por exemplo, também os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Por isso que a pessoa, sempre que vai tomar quimioterapia, faz um exame para ver se não caiu demais os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Então, quanto mais aquela célula do seu corpo se multiplica mais, ela vai sofrer mais. Mas precisa ficar bem claro que isso é feito pelo bem do paciente, ou seja, de uma maneira geral, o crescimento do tumor é muito maior do que o da pessoa. Então, o tumor vai sofrer muito mais do que a pessoa. E, Uhum. infelizmente, alguns tumores a imunoterapia não age. Então, são tumores que nem ligam para a sua imunidade, eles vão crescendo mesmo, e por isso que esses tumores precisam de quimioterapia. Já o melanoma, o tumor de rim, eles são tumores mais lentos, então dá tempo para a sua imunidade ir lá e matar, eles são mais suscetíveis à sua imunidade. E é importante deixar claro também, Renato, que isso eu estou falando da minoria dos casos de câncer de pele, porque senão a pessoa tem um vaso celular, um melanoma, e já acha que vai morrer. A porcentagem de melanomas, por exemplo, que é o mais grave, que evolui para isso, é menos de 20%, 10%, dependendo da profundidade. A grande maioria você retirou com uma cirurgia simples e acabou. Você vai continuar acompanhando, mas não vai voltar nunca mais, né? A maioria não tem esse risco. Uhum. Bom, só para deixar aqui uma observação que eu falei do crescimento do cabelo ou não, né? Eu quis dizer, né, com relação a uma pessoa que tem essa genética, né, de muitas vezes não ter o desenvolvimento do cabelo. Estamos falando, claro, fizemos aqui outro dia um programa sobre alopécia, né, que tem a ver com essa questão de queda de cabelo, de pessoas que têm, inclusive, essa característica de uma doença também, né? E há tratamentos e tudo mais, inclusive para aqueles que têm uma genética que não se traduz muito num crescimento de cabelo, né? Existe essa característica também. E quem quiser buscar também formas de ter cabelo, tem bastante no mercado. Só para deixar bem essa observação, para não achar que a gente está menosprezando, não sei o quê, né? E hoje é muito importante a gente ter, né, essa linha de comunicação com todos, né? Já que nós estamos sempre aqui entrevistando médicos, especialistas em todas as áreas, e recentemente entrevistamos em razão, eu me lembrei, né, daquela ocasião da cerimônia do Oscar, e falamos da mulher do Will Smith, que teve uma polêmica danada e tudo mais, e por isso a questão do cabelo também mencionada. Bom, mas voltando aqui à questão do câncer de pele, a parte essa questão do cabelo, doutor João Duprat, eu gostaria de saber o tempo desses tratamentos. Há uma média de tempo, tanto da quimioterapia como da imunoterapia ou de outra forma de tratamento? Sim. Isso ainda não está estabelecido qual que é o melhor tempo, mas se fez um tempo que a indústria descobriu, e aí vai se diminuindo à medida que é seguro fazer isso. Mas se a pessoa tem um tumor disseminado, metástase para o pulmão, metástase para fígado, etc., a imunoterapia é pelo menos 2 anos. Isso se a doença sumiu e você dá 2 anos. Já para prevenção, a pessoa tem um tumor de risco, ela tirou uma metástase, ela não tem mais tumor, mas a probabilidade de voltar é grande, então eu vou dar uma imunoterapia para tentar não fazer com que não volte. Aí é 1 ano só. Isso para a imunoterapia está muito estabelecido. Quimioterapia, especificamente para melanoma, ela funciona muito mal, né? E ela tem uma resposta, mas é ao redor de 7 a 10%, é bem baixa.
e só esse número de pacientes que vai responder. Então, sinceramente, de uma maneira geral, o paciente toma quimioterapia enquanto estiver funcionando. Quando deixar de funcionar, não tem mais por que fazer o paciente sofrer com isso, mas ela, ela vai agir constantemente, né? Agora, para outros tumores de mama, isso aí precisa falar com outros especialistas, porque não é a minha área, tumor de mama, de próstata, etc. Doutor João, levando-se em consideração esse período que o senhor acabou de dizer, qual seria, haveria uma necessidade de um acompanhamento, de uma frequência de verificações, de idas ao médico, do especialista, inclusive destes exames, após um tratamento na área do câncer de pele? Perfeito. Então, a grande maioria dos pacientes, como eu falei, se retira e acabou o problema, né? Então, esses pacientes, vamos supor, você tirou um vaso celular ou tirou um melanoma inicial, o vaso celular, de uma maneira geral, a gente pede para voltar em um ano. Passar em um ano ou com o oncologista, ou com o cirurgião plástico, ou com o dermatologista que está afeito a isso, ficar avaliando uma vez por ano para ver se aparecem outros, ou se aquele ali voltou no local. Melanoma também, na grande maioria, são iniciais e também é assim, a gente tira e pede para voltar em um ano para ver. Mas quando o melanoma já tem o risco de metástase, aí esses casos a gente precisa fazer um acompanhamento mais próximo, que seria de 3 em 3 meses, passar num oncologista e fazer exames de imagem, que a gente chama, ou ultrassom, ou tomografia, ou ressonância, dependendo, cada caso é uma coisa. Aí a gente faz de 6 em 6 meses. Se é um caso muito grave, teve uma metástase, aí a gente faz de 3 em 3 meses. Mas a gente não pode esquecer que esses exames têm radiação. Então precisa ter um custo-benefício, não é só uma questão de economizar o dinheiro do governo, economizar o dinheiro do convênio. Mas mesmo para aqueles pacientes que tenham uma certa gravidade, se eu fico fazendo muita radiação, essa radiação pode causar problema. Então por isso que a gente não faz tomografias todos os meses. Então precisa pesar a mão, dependendo da gravidade, mas varia de 3 até 6 a cada 6 meses para casos graves. É importante deixar claro porque 80% dos cânceres de pele, simplesmente a gente vai acompanhar clinicamente, examinar o paciente de cima a baixo. É importante examinar tudo, porque o paciente que teve um tumor na ponta do nariz, ele pode ter um tumor nas costas. Isso, às vezes, o paciente acha até esquisito. Ele chega para a gente examinar e fala, estou com esse problema aqui na ponta do nariz. Falo, tá bom, vamos lá na sala do lado, o senhor vai tirar a roupa, nós vamos examinar direitinho. Eu falo, pô, mas era na ponta do nariz, né? É difícil o paciente reclamar. De uma maneira geral, ele gosta de um cuidado, né? E é muito desagradável se você tem um tumor na orelha e ninguém nem examinar você direito. A probabilidade de ter no resto do corpo é grande. Então, de uma maneira geral, a gente propõe ao paciente, vamos examinar tudo, né? E isso é o principal. Se o paciente não quiser, claro, é um direito dele, não, só quero que veja meu nariz, está tudo bem. Aí eu relato, inclusive, no prontuário, o paciente prefere examinar somente o nariz. Mas é importante examinar tudo, sim, se possível, e esse é o principal acompanhamento do paciente, é o exame clínico. Os exames de imagem, eles são para casos mais graves que não são habituais. Uhum. Eu acredito que os pacientes devam querer, né? Aliás, claro, todo mundo vai ao médico, eu também vou, e quando o médico abre a possibilidade de examinar, né, situações que possam ser relacionadas à doença que eu tenho, né, e que as pessoas têm, isso demonstra também uma preocupação e um profissionalismo do médico. Acho que isso é fundamental, sim, na área de medicina, e, claro, por isso que o senhor é renomado na área, e eu gostaria, inclusive, infelizmente nós estamos encerrando, doutor João, eu gostaria que o senhor falasse, agora para a gente finalizar, desse um breve relato sobre o 2º Congresso Brasileiro de Câncer de Pele e deixasse as suas considerações finais a respeito de tudo que nós conversamos sobre esse assunto no Radar Paulista na TV. Perfeito. Então, esse congresso realmente foi não vou dizer que é uma grata surpresa, que pareceria que eu não tive esforço, e foi um grande esforço para fazer, junto com os presidentes da sociedade, Dr. Eber, da Oncologia Clínica, mas a grande vantagem foi juntar todas as especialidades. Tinham vários dermatologistas, cirurgiões oncológicos, cirurgiões plásticos, radioterapeutas,
teve várias especialidades, cirurgiões de cabeça e pescoço, patologistas. Então, todos abriram um pouco mão da sua sociedade para ir lá e todo mundo poder discutir. Esse tipo de tumor, ele necessita, todos os tumores necessitam de todas as especialidades trabalhando juntos para o melhor para o paciente. E isso acho que foi a grande sacada desse congresso, que foi procurar o que é melhor para o paciente. Acho que isso foi a grande lição e sucesso. Tá certo. Tá certo, então, doutor João Duprá, agradecemos muito a sua participação, os seus esclarecimentos, né, o seu conhecimento, compartilhar conhecimento aqui conosco. Agradeço e ficamos sempre à disposição de novas entrevistas aqui no Radar Paulista na TV, tá certo? É um prazer. Tá certo, muito obrigado e desejo a você aí que está também nos acompanhando, né? Fique sempre ligado nas nossas entrevistas, sempre, né, levando até você informação de credibilidade, né, informação que você pode também compartilhar com os seus conhecidos, familiares, amigos, pessoas da sua comunidade, sempre conosco aqui no Radar Paulista na TV, deixando aquele abraço, uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá, grande abraço!